abençoe a nossa manhã. O tema de hoje é a vingança, que é o item 9 da instrução dos Espíritos, dentro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. O capítulo 12 trata do amai os nossos inimigos, que já não é um tema muito fácil da gente conseguir praticar pela simples frase, amai os nossos inimigos. E o tema vingança também não é um tema muito bonito, um tema que vai falar de amor, de compaixão, de caridade. É um tema pesado, mas é um tema necessário para que a gente estude e aprenda como nós, infelizmente ainda hoje, somos ainda vingativos. E nós vamos ver ao longo do estudo dessa manhã que todos nós, infelizmente, ainda temos a vingança, mesmo que muito pequena, em nossos corações. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens. Ela é, juntamente com o duelo, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. Por isso, a vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Vingar-se é, bem o sabeis, totalmente contrário ao ensinamento do Cristo: perdoai aos vossos inimigos. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita, como também não é cristão. A vingança é um sentimento tão nocivo quanto a falsidade e a baixeza, que são suas companheiras constantes. De fato, todo aquele que se entrega a essa paixão cega e fatal quase nunca se vinga a céu aberto. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. Porém, na maioria das vezes, ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo e, sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável para sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Ocultando-se, vigia-o sem cessar, prepara-lhe armadilhas odiosas e, na ocasião propícia, derrama-lhe no copo o veneno mortal. Quando seu ódio não vai até esses extremos, então ataca sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas aos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, se admira de encontrar rostos frios, onde encontrava antigamente rostos amigos e benevolentes. Fica surpreso quando as mãos, que procuravam a sua, agora se recusam a apertá-la. Enfim, fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. O covarde, que se vinga dessa maneira, é 100 vezes mais culpado do que aquele que vai direto a seu inimigo e o insulta de cara limpa. Parem, portanto, com esses costumes selvagens. Parem com esses costumes de outros tempos. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar
será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema: fora da caridade não há salvação. Recuso-me a aceitar a simples ideia que um membro da grande família espírita possa ceder ao impulso da vingança ao invés de perdoar. Mensagem de Júlio Olivier, Paris, 1862. Então, como eu disse, não é uma mensagem fácil. É uma mensagem que nos machuca pelo fato de saber que ainda existe a vingança em mais diferentes formas, e nos machuca ainda mais quando a gente percebe que, por mais que a gente acredite que não, a gente ainda a pratica. Então, a vingança é um tema que, infelizmente, ainda nos fascina. Quando eu concluí esse estudo, eu pesquisei no Google quantos resultados teriam com a palavra vingança. Então, eu fui até lá e procurei somente vingança. E no dia que eu pesquisei, voltaram 22 milhões de itens a serem falados sobre vingança. Então, quando eu pesquisei vingança, apareceu 22 milhões de resultados. Quando eu pesquisei perdão, apareceu somente 14 milhões de resultados. Então, a gente tem muito mais coisas de vingança sendo faladas do que coisas relacionadas a perdão. E aí eu atrelei outras palavras. Atrelei filme e vingança. Porque tem muito filme que fala de vingança, ou tem o tema vingança, ou no nome, ou no histórico. Filme e vingança foram 11 milhões e 600 mil resultados. Filme e perdão, 3 milhões de resultados. Música e vingança, 11 milhões de resultados de novo. Música e perdão, pouco mais de 7 milhões. E as músicas de perdão são sempre relacionadas às músicas religiosas. Pelo menos a maioria das primeiras páginas eram relacionadas a músicas religiosas. E as músicas de vingança, que falavam do tema vingança, as primeiras respostas que tinham são as músicas que estão no top 10 das rádios. É o sertanejo universitário que está vingando o marido, a esposa, o namorado, ou é o funk que está vingando lá também o rival. Então, as músicas mais tocadas hoje são relacionadas à vingança. Quando eu pesquisei livros e vingança, aí deu um alento. Foram 7 milhões de vingança e 11 milhões sobre perdão. Os livros religiosos, mais uma vez, tratando sobre perdão e um pouco mais do que a vingança em si. E no Google tem uma outra ferramenta chamada Google Trends, que se você pesquisar agora nessa ferramenta, ela te apresenta um gráfico que mostra como essa palavra é pesquisada. Não em números absolutos, mas a importância das pesquisas, quanto mais pesquisadas. Então, o gráfico que foi apresentado para mim, eu fiz uma pesquisa com a palavra vingança e a palavra perdão. E nesse gráfico que a gente pode ver, a palavra vingança é o item vermelho e a palavra perdão é o item azul. Esse gráfico mostra os últimos 15 anos de pesquisa do Google em todo o mundo, não só no Brasil. Então, a gente pode fazer essa pesquisa, botar país, tempo, fazer todos os filtros que você quiser, e você pode ver que o gráfico que mostra a vingança é sempre superior, é sempre mais buscado do que a palavra perdão. Esse pico que o gráfico tem no vermelho foi nas manifestações de junho de 2013, que as pessoas usavam a máscara para fazer os protestos, e uma máscara de um filme V de Vingança. Então, quem queria saber que máscara aquela, pesquisou muito sobre isso e teve esse pico. Mas, ao longo desses 15 anos que o Google permite a gente pesquisar, a gente tem a noção clara de que a vingança continua sendo mais procurada do que o perdão. E aí você fala assim,
mas eu não sou vingativo, eu não concordo com a vingança. Eu posso até pesquisar para saber alguma coisa, para pegar uma informação, uma notícia. Você está falando de coisas que a gente era bárbaro, como o próprio Evangelho falou, os costumes bárbaros que a gente tem que parar de fazer. Mas será que a gente até hoje não tem essa vingança? Quem aqui torceu contra os Vingadores na série de filmes? Quem torceu para o Thanos conseguir destruir o mundo quando a gente estava vendo o filme Os Vingadores? Não era o filme Os Justiceiros, não é o nome do filme não é Justiceiros, os caridosos, os amigos, os responsáveis, eram os Vingadores. Todo mundo que viu o filme torceu para os Vingadores vencerem no final, porque a gente concordava com a vingança dos Vingadores. Por mais que a gente hoje não tenha a vingança, como foi o Evangelho falando, de matar, de servir por trás, de se vingar escondido, a gente ainda tem a vingança no nosso coração, infelizmente. Quem lembra da novela Celebridade, não lembro o ano, esqueci de pesquisar o ano, em que a Maria Clara deu uma surra na Laura, todo mundo curtiu essa cena. Quem viu a novela esperava por essa cena até o final. Eu também. Eu lembrei da cena e fui pesquisar para poder pegar essa imagem. Quem aqui, há alguns anos, e hoje não vale a pena ver de novo, não fica feliz de ver a Carminha se dando mal com a vingança da Nina na novela Avenida Brasil? A novela toda foi baseada na vingança da Nina em cima da Carminha. Foi abandonada quando era criança e arquitetou um plano para poder se vingar da Carminha. E a gente curte a vingança dela, porque a gente acha que a Carminha merece, a gente acha que é justiça. Mas beleza, vamos sair da parte da ficção, dos filmes, da novela, e vamos trazer um pouco mais da nossa realidade. Quem de nós nunca viu um carro mal estacionado e quis fazer alguma coisa? Temos uma imagem de um carro no estacionamento do mercado, ocupando 2 vagas, e, por vingança, foi cercado pelos carrinhos de compra. Eu já tive vontade de fazer várias vezes e quase já fiz. Só não fiz porque eu fiquei com medo da câmera me pegar e depois dar problema. Mas isso não é justiça, isso é vingança. Uma outra cena muito parecida. Um carro no mercado, também ocupando 2 vagas, e um carrinho de compra amarrado com a abraçadeira plástica na maçaneta do carro. Vontade de fazer? A gente tem, mas isso é vingança. Isso não é fazer justiça. Fazer justiça seria chamar um responsável, para chamar no alto-falante, dizer que aquele cara, sei lá, estacionou errado, sem querer, e está ocupando a vaga de alguém. Mas quando a gente parte para fazer isso, a gente não está fazendo justiça. Nós estamos nos vingando daquela pessoa. E por que a gente ainda se vinga? Por que, por mais que pareça pequeno, isso ainda é uma vingança? Segundo a pesquisadora Joyce Pescarolo, ela é doutora em Sociologia e pesquisadora do Centro de Estudos de Segurança Pública e Direitos Humanos da Universidade Federal do Paraná. Ela diz o seguinte: a não credibilidade das instituições e a sensação de impunidade promovem no cidadão a noção de que ele não tem a que instância a recorrer. Então, quando nos falta fé na justiça dos homens, a gente procura fazer a justiça com as próprias mãos. Só que a justiça com as próprias mãos não é justiça, é vingança. Quem nunca ouviu num Jornal Nacional da Vida, numa reportagem ou na internet, algum parente ou alguma vítima de algum ladrão, de algum assassino, dizer que só quer justiça e que aquela pessoa apodreça na cadeia? Apodrecer na cadeia não é justiça. Por mais que a gente acredite que não deveria sair com tantos anos, que não deveria ter progressão de pena, e cada um tem a sua consciência em relação a isso,
A justiça está determinando que ele fique, sei lá, apenas 5, 10, 15 anos na cadeia. Mas a gente quer que ele fique lá sofrendo, porque me fez sofrer. Então, se me fez sofrer, eu quero que ele sofra também até ele morrer lá. Isso não é justiça. Isso é vingança. E a gente, infelizmente, ainda tem isso no nosso coração. Quando nos falta fé na justiça dos homens, vamos fazer a justiça com as próprias mãos. E quando nos falta fé na justiça divina, somos nós em espírito, milênios e milênios, obsidiando e perturbando os nossos inimigos. Toda e qualquer reunião de desobsessão que tem um obsessor contumaz querendo fazer justiça, está querendo se vingar daquele que o fez sofrer há muito tempo. E aí a gente para pensar, eu o fiz sofrer, mas será por que eu o fiz sofrer? Será que só porque eu era mau? Ou é só uma bola de neve de vingança atrás de vingança, encarnações atrás de encarnações em que um se vinga, o outro se vinga, o outro se vinga e por aí vai? E quando que a gente vai conseguir terminar esse ciclo da vingança? Essa bola de neve cada vez cresce. No dia que fizermos o que o capítulo 12 nos diz: perdoai os nossos inimigos. Mais fácil? Não. Mas nós vamos ver como que a gente pode começar a conseguir chegar até lá. Voltando ao texto do Evangelho, eu peguei alguns outros pedaços do texto que eu li mais cedo, não na ordem necessariamente, mas alguns pontos importantes que a gente pode tratar. A vingança é um dos últimos vestígios dos costumes bárbaros que tendem a desaparecer dentre os homens, um dos últimos vestígios desses costumes selvagens que faziam a humanidade sofrer no início da era cristã. O texto diz que tende a desaparecer. Eu concordo plenamente. Nós éramos muito mais vingativos quando éramos espíritos ainda mais atrasados. Hoje somos menos vingativos. Nossa vingança de hoje é ali cercar o carro com carrinho de compras, varrer de volta o lixo para a porta do vizinho porque o vizinho jogou. As pequenas vinganças do dia a dia não são mais aquelas que a gente matava, torturava, mas tendem a desaparecer. E será que ela só nos fazia sofrer lá no início da era cristã? Ou a vingança hoje pode ainda nos fazer sofrer, ou pode fazer sofrer muita gente em pouco tempo? Voltando à ferramenta lá dos gráficos, eu fiz uma segunda pesquisa com as mesmas palavras, vingança e perdão, mas escolhi a data do dia 20 de dezembro de 2019 até o dia 7 de janeiro. Se você olhar o gráfico, se você fizer essa pesquisa hoje, você vai ver de novo que a linha vermelha que eu escolhi para a palavra vingança continua sendo mais pesquisada, menos um dia. Teve um dia que a linha azul do perdão foi muito mais pesquisada e foi muito mais importante do que a linha da vingança. Natal. Na véspera de Natal, é aquele ar de esperança que as pessoas falam de perdão, todo mundo fala de perdão, pesquisa. E as perguntas são bem interessantes. Como perdoar? Aí você vê bilhões de questões diferentes. O vizinho, a namorada, o esposo, o filho, a filha, o tio. Como perdoar, como perdoar. As pessoas procurando ajuda em como perdoar. Então, esse ponto do gráfico é o dia 24, a noite do dia 24. Mas temos uma diferença gritante da questão da vingança crescente. Depois que era presente é uma boa. Nesse dia, aconteceu um fato em que as pessoas começaram a pesquisar vingança muito mais do que os outros dias. Alguém tem noção do que pode ter sido nesse dia? Foi quando bombardearam lá o dito terrorista no Iraque.
E aí as pessoas começaram a pesquisar sobre vingança. E aí temos a cena de uma manchete de jornal dizendo que após a morte de Soleimani, o Irã promete vingança e Estados Unidos reforça o contingente. Então o Evangelho disse que a vingança fazia a gente sofrer no início da era cristã. Graças a Deus, nos últimos dias, na última semana, o clima deu uma amenizada, mas poderíamos estar hoje numa situação alarmante, em que uma vingança dos dois lados estaria fazendo muita gente sofrer. Nós não temos noção do que poderia chegar, mas graças a Deus a espiritualidade está ali fazendo plantão para acalmar os ânimos dessa turma. Voltando ao texto do Evangelho. A vingança é um sinal da inferioridade dos homens que se deixam levar por ela e dos espíritos que também podem sugeri-la. Portanto, meus amigos, esse sentimento nunca deve fazer vibrar o coração daquele que se diga e proclame espírita. Os espíritos também sugerem a vingança. E aí a gente retorna à pergunta 459 do Livro dos Espíritos, que faz a seguinte pergunta: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E a resposta é simples e direta. Muito mais do que imaginais. Influi a tal ponto que, de ordinário, são eles que vos dirigem. Então, se a gente abre a porta para as pequenas vinganças do dia a dia, lá do supermercado, ou do tapete do vizinho, ou do cocô do cachorro do vizinho que ele deixou na sua calçada, a gente vai abrir porta para as obsessões que vão se tornar mais graves, até o ponto que a gente não vai fazer mais a pequena vingança. A gente pode chegar ao ponto de uma vingança que o Evangelho diz, as vinganças trágicas. E como que a gente termina isso? Começando a perdoar os nossos inimigos. Ah, mas eu não tenho inimigo. Vamos usar o cara que estacionou errado como o inimigo. Vamos usar o vizinho, o cachorro do vizinho como inimigo. E vamos passar a perdoar esses pequenos inimigos do dia de hoje. Se ele é o mais forte, ataca ferozmente aquele a quem chama de inimigo, bastando para isso a simples presença do desafeto, para que nele se inflamem a cólera, a paixão e o ódio. E eu que comecei a pesquisar, falei, não consigo encontrar, não consegui imaginar situações do dia de hoje em que a gente, só pela presença desse inimigo, atacaria esse inimigo. As pequenas vinganças que eu consegui imaginar no dia de hoje que nós aqui fazemos seria essa, do cachorro, do vizinho, do carrinho do mercado. Mas atacar ferozmente, pela simples presença, eu custei a achar um ponto. Infelizmente achei. E não é incomum. Manchete de jornal: polícia apura se vingança motivou briga com tiros entre torcedores do Palmeiras em São Paulo. Outra manchete: vingança teria motivado briga entre Galoucura e Máfia Azul, 15 pessoas presas, que são a torcida do Atlético Mineiro e do Cruzeiro. Então, pela simples presença do dito inimigo, eles se atacam ferozmente. E para não dizer que eu não falei do meu time, professora da Unicamp diz que mortes entre brigas de torcidas, como ocorrida recentemente no clássico Botafogo-Flamengo, são normalmente vingadas em outros episódios. Eu sou botafoguense. Essa briga foi em 2017, se eu não me engano, e algumas pessoas morreram. E nos outros eventos, nos outros jogos, a vingança foi o palco dos encontros das torcidas. Então, infelizmente, ainda temos situações em que, pela simples presença do dito inimigo, eles atacam ferozmente uns aos outros. Continuando o texto do Evangelho que diz: porém, na maioria das vezes ele toma uma aparência fingida, disfarçando no fundo do seu coração os maus sentimentos que o animam. Segue caminhos tortuosos, espreita na sombra o inimigo, e sem que ele sequer desconfie, espera o momento mais favorável, para sem correr nenhum risco e sem receio, executar a sua vingança. Então ele vai calminho, fingindo que é amigo, prepara todo o terreno,
Não é o ataque feroz como a gente viu na briga de torcida, mas é arquitetado, tem plano e é feito com calma. É feito no momento, como ele disse, mais favorável. E será que até hoje vemos também esses casos? Sim, esses foram até mais fáceis de pesquisar. Vimos essa semana passada, se eu não me engano. Vimos a cena na televisão. Suspeito de atear fogo em morador de rua é indiciado por homicídio doloso. Em depoimento, ele disse que agiu por vingança. Então, quem pôde ver a cena, triste, do morador de rua dormindo, a pessoa foi lá com calma, arquitetou e tacou fogo na pessoa. Outra manchete diz: jovem atacou ex-padrasto com facão para vingar a mãe agredida. Então, diz que, na matéria, diz que ele pegou o melhor momento para vingar a mãe que tinha sido agredida. Então, até hoje, vemos ainda tudo isso. Pode falar. Sim, sim, o obsessor está sempre ali. Por isso que lá no início do Evangelho ele falou: os espíritos continuam influenciando. Agora, se a gente não abre a porta para o obsessor vai falar na nossa cabeça e nada vai acontecer. Então, por isso que a gente comentou, as pequenas vinganças do dia a dia, desde o cocô do cachorro do vizinho até o carrinho do mercado, podem fazer, ou melhor, vão fazer com que a gente cada vez mais se sintonize com os nossos obsessores ou com os obsessores daquela pessoa que quer que a outra pessoa sofra, para que a gente tome atitudes drásticas como essa. Então, como eu disse, não é um tema fácil, é um tema pesado. Seguindo o texto. Quando seu ódio não vai até esses extremos, então ele ataca a sua honra e suas afeições. Não recua diante da calúnia e das falsas insinuações que, habilmente semeadas pelos quatro ventos, vão aumentando pelo caminho. Dessa forma, quando o perseguido se apresenta nos lugares onde aquele sopro envenenado passou, fica surpreso quando as mãos que procuravam a sua agora se recusam a apertá-la. Fica arrasado quando seus amigos mais caros e mais próximos se desviam e fogem dele. Então, quando o vingador não tem o ódio grande de matar, de agredir, ele faz uma vingança de outra maneira. Ele espalha mentiras, espalha fofoca, calunia. E a pessoa que está ali sofrendo aquela calúnia nem sabe, provavelmente, do que está acontecendo. Então, ela chega no Centro Espírita Joana de Ângeles, na Sociedade Espírita Joana de Ângeles, domingo que vem, e as pessoas não falam mais com ela. Não aperta mais a mão, não abraça, porque alguém contou uma história daquela pessoa, todo mundo acreditou, porque estava querendo se vingar. E aí a pessoa não entende, todo mundo era meu amigo até domingo passado, o que está acontecendo? Então o Evangelho disse que esses são mais covardes e merecem 100 vezes, são 100 vezes mais culpados. E quantas vezes a gente não viu no trabalho, na família, no grupo de amigos, na política, caluniadores, inventando fofocas para se vingar da gente, ou de outros, ou de pessoas que a gente gosta. No fim de um relacionamento amoroso, conta-se mentiras, espalham fotos íntimas para se vingar daquela pessoa, porque a pessoa não aceitou o fim do relacionamento. Seguindo o Evangelho. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomaram por lema fora da caridade não há salvação. Todo espírita que hoje pretende se vingar é indigno de fazer parte do grupo que diz fora da caridade não há salvação. A mensagem do Júlio Olivier é direta, é clara, é pancada. Ainda fica mais forte. Vingar-se, bem o sabeis, é totalmente contrário ao ensinamento do Cristo. Perdoai os vossos inimigos é o ensinamento do Cristo. E aquele que se recusa a perdoar não é espírita e também não é cristão. Então, o que se recusa a perdoar não é cristão. É difícil? É. É pesado? É. É impossível? Não. A gente vai conseguir? Talvez.
Como que a gente vai conseguir um dia perdoar um inimigo? Não o vizinho com cachorro, ou o cara que atrapalhou a minha vaga na garagem, mas aquele que realmente nos fez mal. Pegando os exemplos que a gente conhece. Quem é o exemplo de perdão maior? Jesus. E Jesus fala o quê? Amai os vossos inimigos. Mas aí você fala assim, poxa, Felipe, aí você está apelando. Jesus era espírito puro. É espírito puro. Já era quando chegou na terra. Eu não vou conseguir fazer hoje o que Jesus fez quando perdoou seus algozes na cruz, dizendo, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Tá bom, vamos trazer um pouco mais próximo da nossa realidade. Essa senhorinha é chamada Eva Moses Kor. Ela desencarnou no ano passado, com 85 anos. Ela é romena. A história da senhora eu descobri num podcast português, que são 3 pessoas que conversam sobre vários temas religiosos. Um católico, um muçulmano e um judeu. 3 amigos que estão juntos falando sobre temas religiosos. E um deles contou a história da Dona Eva. Dona Eva, em 1940, tinha 6 anos. E a vila que ela morava foi invadida pelos nazistas. Ela, uma irmã gêmea chamada Miriam, 2 irmãs mais velhas e os pais. E todos ali seriam mortos pelos nazistas naquela situação. Quando o guarda viu que ela era irmã gêmea da outra menina, foi até a mãe e perguntou, quis ter certeza. Elas são gêmeas? E a mãe, mesmo sabendo que os gêmeos seriam sempre, já eram feitos de cobaias em experiências médicas, ela sabia que eles iam ser assassinados naquele momento e falou, olha, eu não vou mentir, porque a única chance da minha filha ter uma sobrevida ou conseguir fugir, ou que de repente a guerra acabe amanhã, é eu falando a verdade, sim, são gêmeas. Vai que ela consegue fugir, porque eu não vou conseguir mais. Então ela falou a verdade, sim, são gêmeas. E aí as irmãs gêmeas foram separadas, o pai, a mãe e as outras 2 irmãs foram para outra fila, direto para a câmara de gás. E a Dona Eva e a irmã Miriam foram separadas e foram para o campo de concentração. 40 minutos depois, os pais já mortos e ela já no campo de concentração, já começaram as experiências com a Dona Eva. Desde injeção nos rins para ver se o rim parava, várias outras experiências, injeção nos olhos para trocar a cor dos olhos, e só a Dona Eva era a que passava pelas experiências. Porque a teoria deles era o seguinte, nós vamos fazer experiências com uma, e no momento que ela morrer, a gente mata a outra e compara os corpos. E a Dona Eva, em depoimento, disse que o que fazia ela sobreviver a todas as experiências era saber que se ela morresse, a irmã morreria também. Então a força da Dona Eva era reunir cada vez mais forças para sobreviver e ajudar a irmã a não morrer. Em documentários que a gente vê sobre o nazismo, a gente vê essa foto clássica. Toda vez que você passar um documentário, essa foto vai aparecer, que foi uma das fotos clássicas sobre a libertação do campo de concentração. A Dona Eva é essa garotinha, logo da frente, logo na primeira foto, na primeira fila. E a do lado a irmã dela, a Miriam. Mas aí você fala assim, isso não é novidade. 5 anos, essa foto foi 5 anos depois. As 2 vivas foram livres quando a União Soviética invadiu lá e enfim, liberou o campo de concentração. Você fala assim, mas isso não é novidade. Muitas crianças sobreviveram, muitos adultos sobreviveram, muitos judeus passaram muitos anos de vida depois disso. Só que a Dona Eva, depois que saiu dessa prisão, ela entrou numa outra prisão, que foi a prisão mental. A prisão da raiva, do rancor, da vingança. E ela foi, ao longo do tempo, melhorando, criou uma fundação para ajudar os sobreviventes de Auschwitz. E no mês que fez 50 anos de libertação do campo de concentração, ela, junto às ruínas lá da câmara de gás,
lembrando de todas as pessoas que ela estava perdoando. E ela fala isso. Eu estava lá perdoando os nazistas, perdoando o Dr. Mengele. Eu estava perdoando as pessoas que faziam as experiências. Deus tem o poder de perdoar, de nos perdoar e de perdoar outras pessoas. E a frase que ela cunhou é: perdoe até mesmo seus piores inimigos. Então, o exemplo da Dona Eva nos ajuda a perceber que é possível perdoar o vizinho do cachorro. É possível perdoar o cara que estaciona errado. Porque Jesus perdoa seus algozes. A Dona Eva também perdoa seus algozes. Será que a gente não consegue perdoar aquele que a gente sabe que não é nem nosso inimigo, mas aquela pessoa que só nos atrapalha no dia a dia? Aí você pode falar mais uma vez assim: poxa, Felipe, Dona Eva estava já evoluidona, né? Ainda estou longe de chegar perto da Dona Eva. Vamos conhecer então a história do senhor Masataka Ota. Talvez alguns lembrem desse caso. Ele foi o pioneiro das lojas de R$1,99 em São Paulo. Começou a ganhar dinheiro, ficou rico e precisou contratar segurança particular, porque estava sendo perseguido pela bandidagem. Um dos seguranças cresceu o olho e sequestrou o filho dele. Juntou com os outros comparsas, era um ex-policial militar, e sequestrou o filho dele de 5 anos. O filho dele reconheceu o sequestrador no mesmo dia do sequestro. E aí foi assassinado pelos sequestradores. Mesmo assim, os sequestradores passaram 1 semana depois do filho já enterrado, negociando o resgate com o Masataka. Então ele vai contar uma pequena história. Vou botar o vídeo aqui, vamos ver se a gente vai conseguir ouvir. Ele vai chavear lá. O perdão foi que me ensinaram a tirar essa mágoa. Eu não estava vivendo mais. Quando a gente perde um filho, vê um filho da gente sendo enterrado, a primeira coisa que vem é o quê? É o ódio. Esse ódio estava cada dia mais me afetando e eu estava quase destruindo minha família também. Aí comecei a participar das palestras, né? Centro espírita, fui aprender. E aprendi que o espírito não morre, né? O que morre é a matéria. Então, para fazer meu filho ficar feliz também, o que eu fiz? Conversar com o assassino do meu filho e perdoar ele. O que eles disseram para o senhor? Os assassinos? É. Aliás, eles se arrependeram muito, né? Quando você enfrenta frente a frente, né? Olho a olho, na verdade, eles não são homens mesmo, não são gente, né? Eu queria tirar hoje, essa... Qual o seu sentimento? Qual o sentimento que o senhor tem hoje? Depois de todos esses anos, dessa tua luta, de, como o senhor falou, de ter perdoado, ficado cara a cara com os assassinos do seu filho, qual a sua sensação hoje? Eu tô realmente livre da vingança, do ódio, né? Antigamente eu não conseguia dormir, a minha vida estava totalmente transformada no mundo da violência. E essa transformação de você perdoar foi por Deus, né? Porque antes de entrar naquele presídio, a primeira coisa que eu fiz é encontrar uma árvore, colocar minha mão no tronco e falar assim: Deus, se realmente, se o Senhor estiver aqui comigo, que o Senhor entra comigo lá dentro. E eu não sei o que vou fazer com essa pessoa ao que estiver na minha frente. Eu só peço 3 coisas para o Senhor: que o Senhor me dê força, que me dê sabedoria, mas que me use principalmente como seu instrumento, porque só o Senhor vai poder me amparar. E realmente, entrei numa sala, vi uma mesa, 2 cadeiras, e falei assim: aquela cadeira é minha arma. Ao que essa pessoa entrar nessa sala e essas portas trancadas, eu vou matar ele. E foi o momento que eu sentei. Nisso, comecei a tremer, senti que o rapaz estava vindo,
Eu só me sintonizei com Deus mais uma vez, a que a tremedeira passou, e fui falando com ele calmamente, né? E ali eu senti a presença de Deus. Quando terminou a gravação toda, eu falei para ele, Silvio, apesar que eu não te conheço, você tem uma filha, né? Quando eu falei da filha dele, ele se assustou. Eu falei assim, você tem uma filha mais ou menos 5 anos de idade. Sabe uma coisa, Silvio? O que você fez com meu filho, eu quero contar para essa filha. Eu desejo que ela cresça, que ela tenha um casamento muito feliz, que tenha muitos filhos. O que meu filho não vai poder dar para mim, você tirou a vida dele. Você está pensando que eu vou fazer a mesma coisa que você fez com meu filho? Pelo contrário, eu quero a felicidade dela. E ele, naquele momento, ele começou a se emocionar, se arrependeu tanto, né? E eu senti que ali era Deus que estava ao meu lado. Então, é difícil? Muito. É impossível? Não. Já vimos 2 casos de danos graves a si e ao seu filho, da dona Eva a ela mesma, e o seu Ota com relação ao seu filho, e que o perdão foi dado. Mas mesmo assim, eu sei que ainda está longe. Eu sei que a gente ainda... Eu não posso ter certeza hoje que eu conseguiria fazer isso da maneira que ele fez. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer para perdoar é não querer o mal daquela pessoa. Não torcer para que aquela pessoa sofra como ela nos fez sofrer. Então, graças a Deus não temos um caso como esse. Mas temos o vizinho do cachorro. Mas temos o cara do estacionamento. Temos a vizinha que faz fofoca. Então é ela, o cachorro, o cara do mercado, que a gente tem que começar a perdoar para que um dia a gente chegue numa situação como essa. Todo espírita que hoje pretender ainda ter o direito de se vingar será indigno de figurar por mais tempo entre aqueles que tomam por lema fora da caridade nossa salvação. Todo espírita que se vinga não pode dizer que tem como lema fora da caridade nossa salvação. Mas se a gente não vai conseguir perdoar como Jesus perdoou, como a dona Eva, como o seu Ota, vamos começar a perdoar para que a gente não sofra. Porque o perdão faz bem para a gente, enquanto o ódio e a vingança fazem mal. Perdoar faz bem para a saúde. Estudos grandiosos já falam sobre isso. Foi. Não perdoar e guardar rancor faz mal para a saúde. O tema da 40ª edição do Congresso da Sociedade de Cardiologia de São Paulo falou exatamente sobre isso. O perdão melhora a nossa circulação sanguínea, batimento, hormônio, enquanto o ódio e a vingança fazem exatamente o contrário. Então, se a gente não consegue perdoar o outro por simples perdão, vamos começar a trabalhar o perdão para não nos fazer mal. Porque, ao momento que a gente não estiver perdoando o vizinho do cachorro, a vizinha da fofoca, o parente, a gente está fazendo mal para a gente. Vamos focar um pouco mais na gente, isso não é egoísmo, é conservação do corpo humano, da nossa vida. Vamos focar um pouco mais na gente e não neles. Quem aqui não teve estresse na família depois das últimas eleições porque as pessoas pensam diferente? Dá tempo de resolver isso. Quem aqui não teve estresse na família quando o Flamengo ganhou tudo esse ano? Quase tudo, né, infelizmente. Eu tive. Mas, amigos, brincadeira. Quem aqui não tem estresse com os vizinhos que se metem na nossa vida? Quem não tem estresse na família depois de uma briga, de uma traição em casal? Não necessariamente nossa, mas de outras. Então a gente tem que começar
a exercitar o perdão nas simples coisas que acontecem com a gente, para que um dia a gente consiga chegar como os exemplos que nós vimos. E o último videozinho é do grupo do vídeo Espírita e Humor, que ele fala exatamente sobre isso. Amanhã a gente resolve isso. Hoje é domingo. Domingo, minha folga, tá? Amanhã. Boa noite pro senhor, tá bom? Pô, mas que saco! Eu já tô de saco cheio dessa gente. Meu Deus, eu tô rodeado de gente chata. É no trabalho, é em casa. Queria que essa gente toda sumisse. Sumisse da minha vida. Pedro Antônio, Oi! seus problemas acabaram. Quem é você, garota? Eu sou a sua fada madrinha, De onde você saiu? direto do mundo da fantasia, Fantasia? para realizar os seus desejos. Qualquer coisa eu posso pedir? Aham, Qualquer coisa mesmo? aham. Então eu quero dinheiro. Eu quero muito dinheiro. Eu quero um cofre de banco de dinheiro. Pode ser? Então, dinheiro, sim. Não tá rolando, né? Com esse negócio de crise não tá fácil nem pras fadas, amigo. Mas faz o seguinte, me diz assim as coisas que estão te incomodando. De repente eu posso te ajudar. Me incomodando? Aham. Tem sim. Uhum. Um monte de gente chata que me rodeia. Eu tô de saco cheio dessa gente toda. Tem como fazer sumir? Então faz o seguinte, faz uma lista dessas pessoas. Lista? Aham. Tá, onde eu anoto, então? Tá ótimo aqui. Então pode ser qualquer pessoa, né? Aham. Então vamos lá, começar pelo meu chefe, tá? Esse aqui eu quero que você elimine da face da terra. Aquele presidente do setor financeiro. Aquela secretária, a secretária do meu chefe também, ela não me suporta. Também eu quero que você suma com ela, tá? Agora minha família, tá? Família pode ser toda. Não, minha mãe se deixa. Meu irmão, principalmente, você leva pra bem longe, tá? Deixa eu ver quem mais. Nossa, mas é gente, hein? Você acha? Aham. Mas você que sabe, né? Vamos lá, concentra. Já? Aham. Eu nunca mais vou ver essa gente na minha vida. Agora eu preciso ir, querido. Beijinho. Tchau, tchau. Caraca. Pedro Antônio, Outra fada? que fada. Sua morte. O quê? A morte, o bater de botas, o vestir o paletó de madeira, o Zé Maria, a desencarnação. E o que você quer comigo? Adivinha? Veio me buscar? Não, nem vem da Jequiti. É claro que eu vim te buscar. A sua tarefa para essa encarnação já tá terminada. Não, mas eu sou muito novo ainda pra morrer. Eu ainda tenho que casar, ter filhos, ter netos, viajar. Eu não tô nem doente. Tem razão nenhuma pra morrer. Realmente não tinha, né? Mas você acaba de criar. Como assim? Pedro Antônio, a razão da tua existência era para resolver tuas questões com seus desafetos. A partir do momento que você pede para sumir com eles, tua existência não faz mais sentido. Ou você acha que você veio aqui a passeio? Vambora? Não, por favor, me deixa aqui, tá? Me deixa. Não, eu não vou. Me deixa, me Acorda, deixa. Pedro, Não. irmão. Acorda, irmão. Sérgio? Tava tendo um pesadelo aqui na sala, cara. Oh, meu Deus, graças a Deus, era um pesadelo. Tava gritando com essa agenda aqui na mão, que nem um maluco. Tem até uma lista aqui com o nome. O meu nome aqui é sublinhado e tudo. É a lista das pessoas que eu amo, entendeu, meu irmão? Eu Você fiz uma ama? lista. Você Meu ama? irmão, eu te amo Não, muito. calma meu aí. Cara, o seu Pereira tá na lista, vocês se odeiam. Mas não, é porque é um amor bandido. Um amor bandido. Seu Pereira, eu gosto muito dele. Ai, nossa, o que nós, Não dá espíritos tempo. protetores, não fazemos pelos nossos protegidos, hein? Me dá uma ajuda aqui. Ainda bem que eu fiz aula de teatro na minha última encarnação, senão não ia dar conta, não. Mas qual é o seu problema? Você quer saber o quê? Você quer saber tanto o quê? Vai fazer, vai trabalhar. Aí me deixa, hoje é domingo, eu tô descansando, pelo amor de Deus. Pelo amor de Ai, meu Deus, Deus, deixa tudo em de paz. novo. Que saco. Acho que agora é o quê? Me passo de Darth Vader? Então dá tempo ainda da gente se reconciliar com aquelas pessoas que não podemos dizer que são os inimigos. Eu espero que a gente não diga que tenha inimigos, mas que são as pessoas que por algum motivo atrapalham a gente, que perturbam a nossa vida de alguma maneira, para que a gente comece com o exercício do perdão a essas pessoas e depois, no futuro, a gente consiga fazer igual o seu Ota, Dona Eva, e um dia chega até Jesus. Então, do grande pensador dos anos 80, seu Madruga, vingança nunca é plena, mata a alma e envenena. Que Jesus nos abençoe e continue nos ajudando
a perdoar o vizinho do cachorro, o cara do carro, a pessoa que faz a fofoca, e a gente consiga chegar até Jesus o mais rápido possível. Deus abençoe a todos.